Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel e vamos ao episódio de hoje que está sensacional. Por quê? Porque ele faz parte da série de 5 episódios Empresas Feitas para Vencer. E esse é o episódio de número 3, onde nós vamos falar sobre liderança. Como liderar times de alta performance. Então, tema extremamente importante em toda empresa. Antes, quero pedir para vocês, se inscrevam no canal do YouTube, se você ainda não está inscrito. Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem conteúdo novo, ative as notificações. Siga a gente também no Instagram, Receita de Sucesso Podcast. Estamos disponíveis também no Spotify. Se estiver gostando, deixa 5 estrelinhas, deixa seu comentário, é muito importante a gente saber como a gente pode contribuir ainda mais com o seu crescimento. Então, aproveitar. Se estiver gostando do episódio também, compartilha com amigos, familiares. A melhor forma de a gente compartilhar a riqueza é compartilhando conhecimento. Então, se estiver fazendo sentido para você, com certeza vai ajudar outras pessoas também. Então, episódio diferente, está aqui ao meu lado a minha esposa, a co-host do nosso podcast, Karen Haas. Oi, gente. Que vai me ajudar bem? nessa condução, né, Karen? Isso aí. E além da Karen, trouxemos um convidado especial que participou já do episódio de número 1. Falamos sobre cultura organizacional, que é o Leanderson Giacomello. Dá as boas-vindas para o Leanderson, que hoje também atua diretamente nessa área de gestão de pessoas, de liderar times, né, de alto desempenho. Então, estendi esse convite para o Leandro, que com certeza vai conseguir contribuir muito com a gente também sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Josiel. Nós estamos em qual episódio do Receita de Sucesso? Aí você me pegou. Acho que está no 104. 104, Esse vai ser o 104, 105. mais ou menos. Voltem lá no episódio 4 do Receita de Sucesso, que eu tô lá também, nos primórdios. Também gravei com vocês. 100 episódios atrás. 100 episódios atrás, é verdade. Verdade, falamos sobre liderança lá atrás, no episódio lá atrás. Falamos sobre liderança, processo, né? Mudou muita coisa, né? Estamos atualizando o conteúdo porque mudou muita coisa, né? Verdade. Mudou muita coisa para melhor. É muito legal esse bate-papo, Juscel, porque o Leanderson, ele entrou aqui, primeiro que ele não trabalhava na área de vendas, né? Ele era um profissional de uma área totalmente diferente. Então, ele cresceu como vendedor aqui dentro, ele cresceu como líder, cresceu como pessoa. Então, assim, foi um desenvolvimento e tanto, uma mudança absurda de um Leanderson de 100 episódios atrás e do Leanderson que está sentado aqui com a gente nesse episódio de número 104. Verdade. Importante a Karen falar isso, porque uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, eu ouvi essa frase do Marcelo Germano, que ele fala o seguinte: as habilidades que te trouxeram até onde você está não são as habilidades que te levarão para um próximo nível. Então imagina, assim como a gente, né? Antes da Monteiro Investimento, a gente era vendedor, como a gente é até hoje, né? Sempre teve habilidade de vendas. A partir do momento que eu quis abrir um negócio, eu precisei desenvolver habilidades diferentes. Então, se eu quero agora construir um time, eu preciso aprender sobre liderança. Mas se eu quero construir um negócio onde eu vou ter líderes que têm outros líderes, eu preciso aprender não só sobre liderança, mas sobre gestão. Então, eu preciso aprender a ser gestor. Entende que conforme você muda a área de atuação, você precisa também mudar suas habilidades. E o Leanderson, justamente, ele viveu essa fase onde primeiro ele teve que aprender as habilidades de ser vendedor, porque era contador, trabalhou 14 anos, né, era ali do perfil de exatas, não tinha nada a ver com o perfil comercial, teve que aprender do zero as habilidades, se tornou o melhor dentro da Monteiro Investimento, né, foi o franqueado por 2 anos consecutivos aí, melhor franqueado, indo para o tricampeonato esse ano, né? Ele já fez 3 ali, ó. 3, mas 3. O ano ainda não acabou, né, cara? Ainda tá no jogo, né? As fichas ainda estão na mesa. Tem gente atrás dele. Tem gente atrás. Indo pro tricampeonato aí. E depois ele teve que... Entrou nessa fase de construção de time, né? Se tornou um master franqueado. Começou a montar time e teve que aprender habilidade diferente, né? Eu só vou fazer uma ressalva. Ele foi convidado a ser master franqueado pelo resultado que ele tinha. Mas isso daqui já entra na resposta numa das perguntas que a gente recebeu aqui. Ele é muito consistente, é um cara assim, exemplar nos negócios. Então, ele foi convidado a se tornar master franqueado, porque a gente entende que o líder, para ele poder ensinar alguma coisa, ele tem que ter passado pelo campo de batalha, ele tem que ter autoridade, ele tem que ser o exemplo máximo
E esse é o Leanderson, que está com a gente hoje. E líder, você não escolhe. Eu costumo dizer que líder, ele é escolhido. Sim. E ele é escolhido pautado nos seus comportamentos, nas suas atitudes, né? E a gente sabe que negócios são feitos de pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Logo, o líder, ele é escolhido porque ele já entende de pessoas. Então, as pessoas buscam essa liderança justamente porque vê nessa liderança uma ponte para ela alcançar os objetivos delas, né? Então, vai ser um tema bem interessante. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Estou aqui com as perguntas, tá? Assim como os outros episódios, são as perguntas que mais são feitas para nós, né? Em mentorias, no dia a dia, né? A gente selecionou as principais perguntas. Por quê? Porque são perguntas inteligentes, ao qual as respostas dessas perguntas vão trazer justamente o que a gente está buscando, que é um passo a passo para que você possa também construir uma liderança de alta performance dentro do seu negócio, né? Então aqui a gente está falando nesses episódios sobre a Monteu Investimento, trazendo o case da Monteu, que esse ano se tornou a maior empresa do país no segmento. Então acredito que a gente tem uma bagagem bacana para contribuir com outras pessoas também, trazendo os nossos insights, os nossos erros, mas também os nossos acertos. Maravilha! Vou começar então com uma pergunta que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: quais são os valores fundamentais que guiam a liderança na Monteu? Vamos lá, Leandro. Deixa o Leandro responder essa. Jussiel, só antes de responder exatamente a pergunta, né? Tudo que vocês falaram me fez relembrar de toda uma trajetória, né? Eu tô junto à Monteu fazem 4 anos, eu entrei lá atrás como um vendedor, um franqueado ali da área comercial de vendas, né? E desde o episódio 4 até o episódio em que nos encontramos, já se passaram mais de 100 episódios, eu aprendi as habilidades de vendas que me conduziram para o resultado que eu construí até hoje. Diga-se de passagem, eu me mantenho como líder nas vendas desde aquele episódio. Desde aquele episódio até hoje, eu continuo assumindo o primeiro lugar dos resultados da Monteu. Só que o jogo foi mudando, eu fui ficando com vontade também de jogar um outro jogo, que foi o jogo de ser um líder, um mentor de outras pessoas, porque o que eu aprendi eu também gostaria de transbordar para outras pessoas, né? Então aí as habilidades que eu aprendi como vendedor me trouxeram um resultado, e hoje para jogar um novo jogo eu precisei também desenvolver novas habilidades, as habilidades de liderança, que confesso para vocês que são as habilidades mais difíceis de desenvolver, porque estamos lidando diretamente ali com outras pessoas. Então a gente precisa falar com as pessoas muitas vezes o que ela precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. E essa é uma parte mais difícil. Foi uma das partes mais difíceis para mim, aprender a dar um feedback para a pessoa, aprender a falar o que ela precisa ouvir e não o que ela quer ouvir. Porque essa pessoa, para poder se desenvolver, ela precisa ouvir as verdades da vida, ela precisa ouvir algumas verdades. E são essas verdades que vão fazer ela subir de nível, que vão fazer ela se desenvolver. Os valores que foram sendo construídos, eu tenho o meu caráter, meus valores, mas alguns ajustes foram sendo feitos à medida que eu fui conhecendo pessoas. Porque como a Karen disse, eu trabalhei na área de exatas, numa sala 3x3 durante 12 anos. O Jussiel falou 14, Jussiel, foram 12 anos no comecinho, tá? 12 anos numa sala 3x3 com um computador olhando para número. Imagina hoje uma pessoa que trabalhou 12 anos assim, lidando com pessoas. Então eu precisei me desenvolver demais, precisei desenvolver habilidades e ajustar valores. Então os valores que eu tinha antes, eles continuam existindo, mas eu precisei fazer alguns ajustes para lidar com as pessoas hoje, para lidar com franqueados abaixo de mim. Legal. Muito interessante essa trajetória que o Leandro esteve junto com a gente, né? Foi realmente um case, né? De ter que aprender habilidades novas. E aqui, o que é mais importante, né? Complementando os valores, né? Ainda na resposta dessa pergunta, quais são os valores, né, que são fundamentais dentro desse processo de liderança? A primeira coisa é que líder, dentro da Monteu, você não escolhe, ele é escolhido. Mas por aí, como que ele é escolhido? Porque as pessoas que estão fora vê nessa pessoa uma pessoa de sucesso e se espelham nessa pessoa. Isso por si só não é o suficiente. Aí vem um segundo valor que é muito importante. O líder, né, nesse caso que é um líder comercial, ele precisa ter resultados, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: você nunca vai levar uma pessoa a um lugar onde ela nunca foi.
Então, se ele não tem resultado, como que ele pode ajudar outras pessoas a ter resultado? Como ele pode falar para a pessoa assim, ó, você vai vender X por mês se ele não vendia X por mês? Então, o líder, ele lidera pelo exemplo. Então, o primeiro critério da liderança é o resultado, né, que credencia, e depois você tem habilidades que são complementares, né? Não só habilidades técnicas, mas habilidades comportamentais. Então, o líder, por exemplo, um valor muito importante, ele precisa gostar de gente. Ele precisa cuidar de pessoas, né? Porque líder não cuida de resultado, líder cuida de pessoas, e pessoas geram resultados. Logo, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, porque o negócio ele é feito de muitas pessoas. Então, é uma habilidade complementar muito importante, né, você desenvolver para aprender a lidar com pessoas. E terceiro, acho que um valor muito importante é a questão de você saber gerir não só suas emoções, porque quando você é vendedor, você tem que aprender a gerir as próprias emoções. É uma das regras de sucesso de qualquer vendedor. Só que quando você é líder, além de gerir as suas próprias emoções, você precisa aprender a gerir as emoções dos outros, do seu time. Porque o seu time muitas vezes não vai estar bem, vai ter que sentar com aquela pessoa, vai ter que ser de fato ali um ombro amigo, né? Praticamente um psicólogo, né? O líder precisa ser praticamente um psicólogo, e aí você tem que aprender a lidar com essas emoções também que vêm de outras pessoas. Então acho que para mim tudo isso compõe ali o que são os valores fundamentais. E é uma pessoa que aceita feedback, né? Ouvir feedback, e principalmente que está sempre conectado com, a gente chama de a linha ascendente, né? A pessoa que está acima, né? Quem é o líder do líder. Então sempre está ali em contato com o seu líder, até os CEOs. Quem que é uma linha ascendente do CEO? É um mentor, que você busca isso fora, um conselheiro, né? Então, importante ele sempre estar se conectado com a liderança, mas saber também ouvir feedback e buscar constantemente por desenvolvimento pessoal, né? Seja através de cursos, de livros. Então, acho que esses são os valores fundamentais, né, que acabam compondo aí um líder, né, um líder de sucesso. Porque a gente tem o hábito só de promover, para promover meu líder comercial, ele é o melhor vendedor. Não é só isso, ele pode ser muito bom vendedor e não ser um bom líder. Então a gente não pode misturar as coisas, né? Então o líder, sim, é importante que ele tenha resultados, mas tão importante quando ele tem resultados, ele também ter outras características, que são essas características aqui que eu acredito ser fundamentais num processo de liderança. Gostaria de complementar alguma coisa, cara? Não, eu acho que você colocou de maneira perfeita. E eu acho que a gente podia abordar aqui os diferentes perfis de liderança. A Monteu, ela adota algum tipo de perfil específico de liderança? Legal. Bom, eu acho que, primeiro ponto, né? A gente trouxe todas essas características que elas precisam ser desenvolvidas, né? E elas vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, até quando a gente está olhando já para esse processo de ter um líder, para ver se essa pessoa tem essas habilidades ou se ela é uma pessoa ensinável. Porque ela não necessariamente precisa ter essas habilidades prontas, mas ela precisa justamente saber ouvir feedback, buscar desenvolvimento contínuo, ela precisa gostar de pessoas. Então ela já tem que ter isso como uma característica que pode ser desenvolvida depois. E o grande perfil de liderança da Monteu, como a gente tem na nossa metodologia, né, que faz parte da nossa metodologia de vendas, por isso que a gente sempre traz que a Monteu, né, isso é estatística, o time comercial da Monteu chega a entregar 30 vezes mais resultados que profissionais que atuam no mesmo segmento. Por que isso acontece? Porque uma coisa muito forte que a gente tem dentro do nosso processo é o acompanhamento. É o acompanhamento dessas pessoas. Então, o líder, uma característica muito importante que a gente acaba adotando, é que ele faça um acompanhamento muito próximo. Não só de números, né, de olhar ali para os indicadores e entender onde estão os principais gargalos, mas também de olhar para a pessoa, o que ela está passando, o momento que ela está passando, ele ser aquele ombro amigo. Então, acho que o estilo de liderança adotado pela Monteu é um estilo de liderança mais voltado para pessoas e com acompanhamento contínuo, porque isso faz com que a pessoa tenha uma rampagem, um processo de aprendizado mais rápido. É bom para a empresa, porque você tem resultados que eles chegam mais rápido, mas principalmente para a pessoa que está sendo liderada também, que consegue ter um crescimento muito rápido dentro do seu departamento. Incluiria alguma coisa, Leandro? Não, Jussiel, sobre esse aspecto não, mas aqui, pensando na nossa audiência, eu queria te fazer uma pergunta para a gente poder dar sequência, então. Primeiro, me diga uma coisa,
o que não é ser um líder? O que não é ser líder? Legal. O que não é ser líder? É falar para as pessoas fazerem aquilo que você não faz. Sabe aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Então, o que não é ser líder? É pedir para as pessoas chegarem no horário e você chegar atrasado. Então, o líder, você está me dizendo que ele lidera principalmente pelo exemplo. Principalmente pelo exemplo. Acho que esse é o critério número 1 da liderança, é liderar pelo exemplo, pelo aquilo que você faz, não por aquilo que você fala. As pessoas não vão fazer o que você fala, elas vão fazer aquilo que você faz. Então, a liderança, ela arrasta pelo exemplo. Então, você não pode dizer para o seu time se cobrar comprometimento se você não tem comprometimento, cobrar organização se você é desorganizado. Então, acho que o primeiro ponto, o que não é ser líder, é você querer que as pessoas façam o que você fala, mas você não ser o exemplo do que você pede para elas fazerem. O que não é ser líder é olhar só para números, entender que pessoas são números. Como eu disse, o líder não cuida de resultados, ele cuida de pessoas, e pessoas geram resultado. Então, ele precisa ter um olhar para a pessoa, não só olhando para aquilo como um número. Você pode existe até liderança pautada apenas em números, em resultados. Mas você tende a ter um turnover muito maior dentro da organização. Porque as pessoas sentem aquela pressão. É só números, é só números, é só números. Então, o que não é ser líder, não é ser um cara que só fica olhando para números. Quem só olha para números é ops. Aí vem muito aquela questão do chefe, né? Aquele cara que olha muito para números e uma pessoa como uma peça no tabuleiro é o tal do chefe, né? Aquele cara que não se importa com a pessoa, se importa apenas com o resultado. Isso. Fazendo um paralelo com isso que você está trazendo, Leanderson, o chefe é aquela pessoa que as pessoas temem, né? Eu vou fazer porque eu temo que se eu não fizer isso, eu posso ser mandado embora, eu posso sofrer uma consequência. O líder é aquela pessoa que as pessoas respeitam. Eu vou respeitar isso daqui que o Leanderson, o que o Jussiel está me trazendo. Por quê? Porque eles têm resultados para poder me trazer esse feedback, ou me falar para fazer desse jeito. Então, eu queria agora te fazer uma pergunta para entender, no teu estilo de liderança, como que você faz para conseguir equilibrar o resultado que você cobra do teu time, mas com essa gestão mais humanizada, com essa proposta de estou aqui muito mais para te ajudar do que para cobrar. Como que é isso na prática, no dia a dia? Karen, eu vou responder isso aí para você, e até o Jussiel vai me ajudar a responder, porque nós tivemos um exemplo durante esse ano de um franqueado do meu time, que ele precisou de um mentor, ele precisou de um líder naquele momento. E naquele momento eu me desenvolvi bastante como líder. Pedi até apoio para o Jussiel naquele momento, porque a pessoa ela vinha entregando resultados consistentes. Todo dia eu converso com ele, inclusive. E de repente ele parou de entregar os resultados. E aí, como líder, eu liguei para essa pessoa e a gente começou a conversar, entender tudo o que estava se passando na vida dela. Não falei dos resultados, não falei dos números que ele estava deixando de entregar. Mas primeiro eu conversei sobre o que estava acontecendo na vida dessa pessoa, compartilhei com o meu mentor, o meu líder aqui dentro, que é o Jussiel, e juntos nós entendemos toda a situação daquela pessoa. Juntos nós trouxemos orientações, nós o apoiamos e não o cobramos. Não houve nenhum tipo de cobrança. Quando, seguindo os nossos conselhos, a nossa ajuda e no tempo dessa pessoa, ela se resolveu, o resultado veio à tona novamente. Então hoje eu aprendi também que a liderança é muito mais você ter aquele tato humano com a pessoa do que você cobrar resultado e cobrar números. Se você cuidar da pessoa, o resultado vai vir, o resultado vai aparecer. Que interessante isso, né? Você está me dizendo que é muito mais você entender e se colocar no lugar dessa pessoa, você ter empatia para entender o momento que ela está vivendo e perguntar muito mais como você pode ajudar ela, e isso fez com que ela conseguisse voltar a performar. Exato, cara. Imagina dois perfis. Imagine que eu ligasse para essa pessoa e falasse: fulano, você não está mais entregando resultado, por esse motivo a companhia não mais aceita você. Até porque nós temos uma cultura de ser alta performance aqui. Agora, do outro lado, o Leanderson, que conversou com essa pessoa, entendeu os problemas dele, ajudou a resolver esses problemas, essa pessoa voltou a entregar. Talvez poderíamos ter perdido um ótimo profissional por não ter tido uma liderança humanizada, uma liderança que de fato entendesse o que estava acontecendo com ele. Perfeito. Lembra dessa situação, Jussiel? Lembro.
Você me ajudou a conversar com essa pessoa, entender o que estava acontecendo e hoje está voando. Está voando. Olha só que importante, né, isso daqui. Então, vou complementar, isso eu ia trazer mais na frente, mas liderança nada mais é que uma gestão de combinados. Né, que você faz os combinados com a pessoa, o que você espera de mim. Né? A gente tem até um exercício que a gente coloca lá, o que eu espero de você como meu liderado e o que você espera de mim como seu líder. Né? Então, você faz ali uma gestão de combinados e aí você se certifica que esses combinados estão sendo respeitados. E quando esses combinados não estão sendo respeitados, é porque pode estar acontecendo 3 fatores. Que um deles, que a gente tratou com essa pessoa especificamente, foi um desses 3. Então, quando alguém não está performando, aquele que para mim não é líder, tende a olhar, você não está entregando resultado, logo você precisa entregar resultado, porque senão a empresa vai te desligar e começa a colocar toda aquela pressão. Só que ela não averigou esses 3 pontos que para mim são fundamentais. Quais são os 3 pilares que você precisa entender se o seu time não está entregando resultado? É por um desses 3 fatores. O primeiro é justamente por questões técnicas. Ou seja, tecnicamente ele não está apto para performar, mas isso é responsabilidade da empresa cuidar para que o profissional tenha uma habilidade técnica, que ele consiga ali fazer uma apresentação de vendas de alto impacto, por exemplo, né? Se a gente vai falar ali de um time comercial, né? Poderia estar falando de um time administrativo, mas um exemplo aqui de um time comercial. Por que ele não está performando? A responsabilidade da empresa entender. Está com dificuldade de contornar a objeção, a apresentação não está sendo de alto impacto, não está conseguindo se conectar com o cliente, não está fazendo um processo de spin selling muito bem feito. Então, dificuldades técnicas. Tem um segundo problema. O segundo fator é comportamentos. A pessoa não entrega resultados porque ela não tem o comportamento aderente a uma pessoa de sucesso que vai entregar resultado, ela não está cumprindo os combinados de fato. Então, aqui nós temos um problema comportamental. E aqui sim, que muitas vezes acaba encaminhando para um encerramento de uma parceria, uma demissão. E temos um terceiro fator, que é o fator emocional, que é isso daqui que pega. Emocional vai além da questão técnica e vai além do comportamento. Ele pode ter o comportamento adequado? Pode. Ele pode ser muito bom tecnicamente? Pode. Mas se o emocional dele não está bem, ele não vai conseguir entregar aquilo que você precisa que ele entregue. Então é importante o líder entender quais desses 3 fatores estão impedindo que essa pessoa entregue resultados. Entendendo que é um problema emocional, de fato, né? Claro que o líder ele não pode ser um psicólogo, né? Ele tem que fazer um acolhimento inicial, conversando com essa pessoa, sendo um ombro amigo, e direcionando a ele, de fato, se for necessário para um terapeuta, para um psicólogo, para um psiquiatra. Para quê? Para que ele cuide também da saúde mental, assim ele vai conseguir voltar a performar. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse estilo de liderança, né? Que esse líder é 8 ou 80, porque não está entregando resultado, mas por qual motivo não está entregando resultado? Será que é só por comportamento? Será que não está entregando por a falha da empresa, porque tecnicamente ele não está tão bem preparado, ou porque ele está passando por algum momento emocional que precisa ali de uma ajuda, que foi o caso dessa pessoa, né? A gente teve já 2 situações como essa, de pessoas hoje que são os melhores, ou 2 dos melhores franqueados da Monteu, e que se nesse momento que eles estavam passando por um problema emocional, a gente tivesse sido esse líder de resultados, já não estaria mais na empresa. Então eu acho que é um olhar interessante para esse ponto. Não, com certeza, eu concordo, Jussiel. E eu digo que é o mais importante desse tripé que você trouxe. A parte emocional é a parte mais importante do profissional, principalmente de vendas, né? O profissional que está dentro da área comercial. Se o emocional não está bom, não há parte técnica e nem comportamento que vai aguentar. E lembrando que a gente é humano, né, gente? Todo mundo tem os seus altos e baixos. A gente vai ter alguns momentos em que vai ser um pouco mais desafiador. Então, enquanto líderes, a sugestão faz o acolhimento inicial, né? Acolhe e depois direciona para uma pessoa que realmente vai conseguir resolver aquele problema. Se você está gostando desse episódio, compartilha com todas aquelas pessoas que você acredita que precisa ouvir esse episódio, aquele amigo que também está empreendendo, que precisa ajustar talvez o processo de liderança, ou para aquela pessoa que está iniciando esse processo de transição. Recomendo para todos esses amigos. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Toda semana tem conteúdo novo. Se inscreve lá, Receita de Sucesso Podcast. Segue a gente também no Instagram. Aproveitar trazer também que esse podcast tem um patrocínio da Monteu Investimentos. Se você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteu é a maior especialista em investimentos através de cartas de crédito e consórcio imobiliário, onde o investidor tem 2 grandes possibilidades.
A primeira é lucrar com a venda da cota após da contemplação. Isso mesmo, essas cartas valem ouro no mercado, porque elas dão acesso a um custo efetivo total menor que outras linhas de crédito. Então a Monteiro vai fazer uma gestão estratégica, você define valores de aporte mensais, quando você é contemplado, a Monteiro vai comercializar essa carta, entre o valor das parcelas que você pagou e o valor de venda dessa carta representa o seu lucro, que é um lucro extremamente interessante. Transferiu essa carta, você não paga mais parcelas e pode reinvestir novamente se assim desejar. Ou você pode optar por investir no mercado imobiliário de maneira inteligente, onde só 5% dos investidores mais bem-sucedidos investem. Eles utilizam ferramentas de alavancagem para investir em imóveis. Você compra um imóvel com a carta de crédito, aluga, com o valor do aluguel você paga o valor da sua parcela e quando você terminar de pagar esse investimento, você vai ter um patrimônio valorizado, gerando renda passiva vitalícia, ao qual foi pago com o capital de outras pessoas. Ou seja, você aplicou o conceito da alta quitação, tão disseminado por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, que tem um patrimônio multimilionário nos Estados Unidos, fazendo justamente essa regra, comprar imóveis, alugar e com o valor do aluguel, pagar ali pela sua alavancagem. Então chama a gente lá na Monteiro Investimentos, fala que eu vi no Receita do Sucesso Podcast, que a gente vai te dar acesso a uma consultoria gratuita, personalizada do seu investimento. Seguindo aqui, Karen, tem alguns pontos que eu acho importante, então, só para a gente trazer aqui para deixar bem estruturado o nosso passo a passo. Quais são as atividades que um líder ele desempenha, né, para com os seus liderados? E aqui a gente tem um processo, né? O primeiro é o que a gente chama de roleplay. Roleplay é você simular ali o mundo real. Seja no departamento administrativo, no departamento comercial, a gente usa muito isso, que é o quê? É como se a pessoa já estivesse em operação. Ou seja, eu sou o cliente, você é a pessoa que está me atendendo. Vamos simular aquilo que você aprendeu. Então você tem a parte teórica, depois você tem a parte prática, mas antes de lançar ele no mundo real, você cria um mundo fictício projetando o mundo real. Isso é o que a gente chama de roleplay. Então a gente vai fazer ali muitas dinâmicas para ver se o processo está alinhado, porque quando chegar a campo, esse profissional vai estar muito mais preparado para fazer esses atendimentos. Então, o líder hoje ele acompanha esse processo, né, que é o processo de roleplay, ele cuida também do momento da integração desse colaborador à empresa, apresentando todos os departamentos, o código de cultura, fazendo a gestão dos combinados. Então, ele faz também esse processo de integração. Depois, ele faz esse trabalho que a gente chama de joint work, principalmente quem está na área comercial. O que é o joint work? É quando ele vai a campo, de fato, com essas pessoas, para se certificar que essas pessoas estão fazendo o processo como tem que ser feito e também para passar feedbacks, né, de pontos de melhoria. E claro, se ele entender necessidade de ajudar aquela pessoa, ele está ali para auxiliar, seja no departamento comercial, mas isso também se aplica ao esse joint work, José, é muito mais para validar então a parte técnica, né? Muito mais para validar a parte técnica, né? No início é mais para validar a parte técnica. E aí depois tem um outro pilar que a gente trabalha muito, que é para validar justamente, né? Se está passando por algum problema emocional ou comportamental, que é o nosso one-on-one, que é o terceiro ponto aqui. As reuniões de one-on-one chama um a um, né? No início elas podem acontecer com uma frequência semanal, depois quinzenal, depois mensal, mas é sempre importante você estar com aquele liderado, né? Com os indicadores do departamento, e entender se está sendo entregue, se não está sendo entregue, por qual motivo não está sendo entregue, qual é o desafio e como que o líder pode ajudar aquela pessoa a superar aqueles desafios. Então, na Monteiro a gente fala que o líder é um mentor, né? A gente gosta de chamar de mentor, porque o mentor está ali para te ajudar. E a vontade do líder não pode ser maior que a vontade do liderado. É por isso que chama mentor. Mentor eu recorro quando eu estou sentindo que eu tenho alguma dificuldade. E as reuniões de one-on-one é justamente para você tratar, se não está tendo performance, você vai olhar sim os indicadores, é técnico, é comportamental ou é emocional. Aí fica mais claro, porque daí é uma conversa de um a um que a gente consegue identificar isso. Nessa conversa de one-on-one, o que deve ser conversado, José? É só para olhar indicadores ou conversa-se sobre o que quiser nessa conversa? Geralmente a reunião de one-on-one é muito mais... Você tem a reunião que você faz para os indicadores, mas as reuniões de one-on-one também servem para você simplesmente entender assim, como que estão as suas metas, seus objetivos, dentro daquilo que você se propôs. Você acha que você vai alcançar? O que eu preciso fazer para alcançar? O que você precisa fazer para alcançar? Então, você pode ser um simples bate-papo, olha, eu vi que hoje você não está tão bem, vi um pouco desanimado, então pode ser uma reunião de one-on-one, simplesmente para conversar com a pessoa, né? Como eu percebo várias vezes que isso acontece, eu chego na pessoa e falo, eu percebi que você não está tão bem, que hoje você está diferente, o que está acontecendo, posso te ajudar de alguma forma, gostaria de conversar. Então a reunião de one-on-one pode ser isso, é um momento que você tem
individual com aquela pessoa. Entendi. É aí o momento onde você, de fato, se conecta com aquela pessoa, com o íntimo dela, se tiver algum problema emocional, onde você identifica o que está acontecendo, então. É isso. Isso geralmente acontece na reunião de one-on-one. Legal. E também, né, empresas que adotam daily, né, como aqui na Monteiro a gente adotou os dailies, que são aqueles encontros que a gente faz também brevemente, diariamente, para entender os desafios do dia anterior. Qual que é o objetivo do daily, né, da liderança, com fazer ali os dailies com os liderados. É justamente resolver aquilo que levaria um mês, você resolver em um dia, no mesmo dia. Então você consegue ter um processo de melhoria, de crescimento muito mais rápido. Então fica aí a dica para todas as empresas também que queiram implementar o daily, né? Comprovadamente o teu negócio vai crescer muito mais. Se você fizer reuniões ali de 15 minutos, pode ser geralmente recomendável no início do dia, ou tem outras empresas que acabam fazendo no final do dia, mas sempre trazendo ali todas as atividades que foram feitas no dia e perguntando quais foram os maiores desafios. Baseado nesses desafios, o líder, né, sempre vai estar trazendo ali algumas soluções que já podem ser implementadas no dia seguinte. Então a gente implementou a questão do daily, embora o nosso processo de acompanhamento ele já é bem estruturado, né? Semanalmente tem treinamento, tem reconhecimento, tem os one-on-one, mas com o daily também acabou que contribuiu bastante para a gente crescer ainda mais. Fazendo um paralelo com isso que vocês estão trazendo, gente, essas reuniões de one-on-one é onde muitas vezes você vai dar um feedback, né, de um ponto de melhoria que você está enxergando, de alguma maneira que você pode contribuir com o crescimento ali do teu liderado. Como isso é tratado dentro da Monteu? Leanderson, como que você trata esses feedbacks com os teus liderados? Geralmente é nesse momento mesmo, Karen, nas reuniões de one-on-one, mas quando acontece alguma situação muito específica, não é necessário nem esperar essa reunião de one-on-one. Diariamente converso com todos os meus liderados e já passa ali o feedback de determinada situação. Então, dentro da Monteu existe uma cultura de feedback, é uma cultura onde nós temos essa liberdade de conversar com todos aqui e dar feedback. As pessoas já entenderam isso, então o feedback ele acontece diariamente diante de situações que vão acontecendo no nosso dia a dia. E como você percebe, Leanderson, que os liderados eles estão se sentindo valorizados por você? Olha, Karen, eu sinto através do contato com eles, através da conexão, né? Os meus liderados, eles me procuram muito, eles me chamam muito no WhatsApp, ligam para falar comigo. Então, nesse momento, eu sinto que eu estou sendo muito importante para o crescimento pessoal e profissional de cada um deles, né? Até vou brincar aqui, tempos atrás, o Jussiel dizia o seguinte: o Leanderson é o cara que mais me enche o saco dentro da Monteu. E hoje eu tenho alguns liderados que me enchem muito o saco diariamente também. No bom sentido, claro. Então, é nesse momento que eu vejo o quanto eu estou sendo importante para o crescimento dessas pessoas, né? E fazendo um paralelo isso com o Leandro está dizendo, eu falo que é praticamente assim, estatístico. As pessoas que mais enchem o saco da liderança é as que mais têm resultado. E as que menos enchem o saco da liderança, ou seja, quando eu falo encher o saco é sempre estar no bom sentido, não é trazendo problema. A pessoa, pô, eu fiz uma reunião hoje... É no sentido de estar procurando, de estar ali. De estar procurando, poxa, onde você acha que eu falei, como você acha que eu posso melhorar? É nesse sentido. Então, as pessoas que não têm resultados, inclusive que acabam sendo desligadas da empresa, elas não procuram a liderança, elas não participam dos ritos. Não participam dos rituais. E aquelas pessoas que mais têm resultados é aquela que mais procura liderança. Será que não tem uma... Será que é conhecimento? Será que é... Coincidência? Coincidência? Será que é coincidência? De jeito nenhum. Não é coincidência. Então, a gente percebe isso, daqui pra gente é muito claro. Então, é aquilo, né, que eu trouxe, né? Que a vontade do líder não pode ser maior que o liderado. Então, quando você vê que tem um liderado que tem mais vontade, inclusive, do que o líder, você sabe que essa pessoa vai crescer, ela vai ter resultado, é só você colocar ela no caminho certo. Ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com algumas pessoas que eu realmente considerava ser um líder. E uma delas, né, Jussel, você estava comigo nessa época também, ele falava assim: se você der um passo, eu dou 2. Se você não sair do lugar, eu também não saio do lugar. Então, assim, eu vejo que a pessoa que ela quer se desenvolver, que ela quer crescer, que ela quer mostrar resultado, ela precisa se movimentar também. Então, o que eu aprendi com isso, Leanderson, é que eu não posso, como o Jussel falou, a minha vontade de fazer com que a pessoa cresça não pode ser maior do que a vontade dela de crescer. Então, se ela dá um passo, eu ando junto com ela.
se ela não sair do lugar, eu também não vou falar assim, oi, tudo bem? Vamos crescer? Vamos se desenvolver? Vamos ganhar dinheiro? O que é importante para você? E por muito tempo, por que eu trago isso? Porque por muito tempo a gente errou muito. A gente quis, né, mesmo tendo esse contato, mesmo entendendo esse pensamento, por muitas vezes a gente quis, a qualquer custo, falar, a pessoa tá ali, eu consigo ver o resultado, eu consigo ver que ela tem um potencial, mas ela não consegue se desenvolver aqui dentro. Então, por muitas vezes, a gente errou acreditando que se a gente forçasse um pouquinho, se a gente estimulasse um pouquinho, a pessoa ia ter resultado. Mas não, gente, a vontade de vencer, ela tem que ser da pessoa. Então, ela precisa querer crescer, querer evoluir, querer dar resultado, para aí sim o líder ele potencializar aquilo que realmente a pessoa tem de melhor. Livros, indicação de livros? Não poderia deixar de indicar um livro que me ajudou a crescer muito, né, nesse processo de liderança e desenvolvimento pessoal, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. A Bíblia, né, uma das Bíblias que nós temos em todas as literaturas, essa é a Bíblia do desenvolvimento pessoal. Já li, já reli esse livro e continuo lendo ele porque me ajudou demais. Ótimo. Esse é meu livro de cabeceira, né? Então, eu também não vou deixar uma outra recomendação que não. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Os livros do Simon também, Simon Sinek, todos são muito bons, né? Voltado para a liderança, é um dos grandes mestres aí que traz esse conceito de liderança. Então, qualquer livro do Simon Sinek, né? Com certeza são livros obrigatórios de leitura, e a própria Bíblia, né? Sim. A Bíblia Sagrada, mesmo os ensinamentos ali de Jesus, para mim, é o maior ícone assim, o maior líder, liderança, né? O maior líder de todos os tempos. Aí fica até a recomendação do The Chosen, a série no Netflix, né? E ali tem muita passagem exatamente com as falas ali de Jesus Cristo e como ele conduziu essa liderança ali em todo o processo que ele teve, né? Escolhendo as pessoas que iam cercar eles e como ele liderava essas pessoas. Você, Karen? Gente, para mim também é um livro que mudou minha vida, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E assim embaixo, quando você diz que Jesus é o maior líder de todos os tempos. Então, ele tem muito ensinamento e gosto demais da série The Chosen também. Muito bom. Onde as pessoas podem achar você, Leanderson? No Instagram, Leanderson Giacomello, vão me encontrar lá. Vida pessoal e profissional. Precisarem de um atendimento de qualidade, Monteiro Investimentos, com certeza vou poder ajudá-los. Legal demais. Karen? @Karen Hassi, gente. Tá lá também minha vida pessoal e profissional. Compartilho muita coisa no feed, né, do que a gente vê como vida fictícia, né? Assim, a gente mostra só a parte bonita, mas no History eu compartilho ali meu dia a dia e os meus desafios enquanto mãe, enquanto empresária, enquanto esposa do Jussiel, que não é fácil, viu, gente? Não é fácil ser esposa desse homem. Aqui eu faço mas lá eu compartilho muita coisa da minha vida pessoal também. Muito bom. Essa parte nós vamos cortar, mas vamos seguir, vamos deixar. Não vai cortar, não. Me sigam nas redes sociais também, oliveira.jussiel, para mais conteúdos. Todo dia estou postando conteúdo também para ajudar você a ir para um próximo nível, mas também compartilhe um pouco da nossa vida pessoal, do dia a dia. Aproveitar, pedir para você, mais uma vez, indicar esse episódio, se fez sentido para você, mande para outras pessoas, é uma maneira que a gente tem de alcançar mais pessoas. Esse podcast ele nasceu com o projeto, de fato, de ajudar as pessoas através de uma mentoria de outras pessoas que são extremamente bem-sucedidas a te levar para um próximo nível. Então, informação como essa a gente precisa compartilhar. E se inscreve no canal do YouTube, porque toda semana tem conteúdo novo, ative as notificações, siga a gente também no Receita de Sucesso Podcast no Instagram. No Spotify esse conteúdo está disponível. Se estiver gostando, deixa 5 estrelinhas, deixe também seu comentário. Para a gente é sempre um prazer saber como a gente pode contribuir da melhor forma possível. Então a gente se vê no próximo episódio, que é o episódio número 4 da série de 5 episódios de empresas feitas para vencer. E o quarto episódio ele se complementa bastante com esse terceiro episódio, que é onde a gente vai falar sobre os KPIs, né? Como que eu faço um acompanhamento, o gerenciamento, KPIs, que é os indicadores-chave de performance. Como que eu crio indicadores para todos os departamentos da minha empresa para que eu consiga fazer um acompanhamento. Tem um ditado que diz, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Logo, se você não tem indicadores em todos os departamentos da sua empresa, está deixando muito dinheiro na mesa e você deixa de tomar decisões mais assertivas. Então, o próximo episódio, né, de extrema importância, a gente vai falar sobre como implementar indicadores chaves
dentro dos meus departamentos para que eu consiga ter mais eficiência na minha operação do meu dia a dia. Então, mais uma vez, agradecer a presença do Leandro. Obrigado pela participação, Leandro. Obrigado, Josiel, pelo convite. Obrigada, Leandro. Obrigado, Karen. E nos vemos no 4º episódio do Receita de Sucesso Podcast, da série de 5 episódios, Empresas Feitas para Vencer. Valeu, gente. Tchau.